Você já sentiu o peso de uma facada nas costas vinda de alguém que dividia o mesmo pão que você? Imagine a cena. Você está sentado à mesa, compartilhando segredos e risadas, enquanto, sob o mesmo teto, essa mesma pessoa sussurra sobre a sua queda. O ambiente é silencioso, mas a intenção é cortante. Você percebe o olhar de lado, o cochicho que cessa quando você entra no recinto, o distanciamento físico que cresce a cada dia. De repente, a lealdade que você acreditava ser um escudo transforma-se em uma arma apontada diretamente para o seu peito. Seus inimigos não estão longe, escondidos nas sombras. Eles caminham ao seu lado, conhecem suas fraquezas e esperam o momento exato em que você estiver mais vulnerável. Quando o abandono bate à porta e aqueles em quem você depositou sua confiança se voltam contra você, o que resta? O Salmo 41 não é apenas um texto antigo, é um manual de sobrevivência para quem atravessa o deserto da traição. Vamos descobrir juntos como encontrar firmeza quando o mundo ao seu redor parece desmoronar. O Salmo 41 abre uma porta de refúgio. O texto diz: "Bem-aventurado é aquele que atenta para o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal." Observe a promessa. Não é uma proteção abstrata, é uma intervenção direta. Quando você estende a mão para levantar alguém, quando você reparte o pouco que tem com quem nada possui, você está semeando uma defesa invisível. O Senhor o livrará e o conservará em vida. O texto garante que, mesmo quando os inimigos se reúnem à sua porta e conspiram contra o seu nome, existe um limite que eles não podem cruzar. A bondade que você praticou no passado, aquela moeda entregue ao necessitado, aquele tempo dedicado a ouvir quem ninguém mais ouve, torna-se o seu sustento. No dia em que a traição se revela, no dia em que o mal se aproxima como uma sombra, essa integridade atua como um escudo. Deus não ignora a sua conduta. Ele observa cada gesto de misericórdia e, quando o peso da crise se torna insuportável, é essa mesma prática de bondade que sustenta os seus pés. Você não é entregue à vontade daqueles que buscam a sua ruína. O Senhor sustenta o seu passo. O Senhor preserva a sua vida, garantindo que o seu caminho não termine nas mãos dos que se levantam contra você. Mas a proteção divina não nos torna imunes à nossa própria fragilidade. No versículo 4, Davi muda o foco. Ele para de olhar para os inimigos e olha para dentro. Ele ajoelha-se sobre o chão frio, a respiração pesada, as mãos trêmulas pressionando o peito. Ele não se apresenta como um herói intocável. Ele diz: "Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti." Esta é a virada crucial. O reconhecimento do próprio erro é o que abre a brecha para a cura. Quando ele admite que suas escolhas não foram perfeitas, o peso do orgulho cai dos ombros. Ele não tenta esconder suas falhas atrás de uma fachada de santidade. Ele expõe a ferida aberta diante do Criador. É um momento de vulnerabilidade total. Ele compreende que a enfermidade física, o cansaço do corpo e a dor da traição que sofre são apenas reflexos de uma necessidade muito maior: a restauração do seu espírito. Ele para de lutar contra os homens para lutar pela própria integridade diante de Deus. A cura, ele descobre, não começa na remoção dos inimigos, mas na purificação do seu próprio coração. Ele respira fundo, solta o ar e entrega sua falibilidade à misericórdia. O silêncio da sala é preenchido apenas pelo som da sua oração sincera, um clamor que rompe a barreira do seu próprio ego e atinge o trono da graça. Enquanto Davi busca a cura, o ambiente lá fora se torna um campo de caça. Os inimigos aproximam-se da porta, a passos lentos e calculados. Eles entram no quarto sob o pretexto de prestar solidariedade, mas os olhos vasculham cada canto em busca de fraqueza. Eles observam a palidez do rosto, o tremor das mãos e a respiração entrecortada. Assim que saem, os sussurros começam. Eles amontoam maldade em seus corações e destilam veneno em cada esquina. Eles não perguntam como ele está, perguntam quando ele irá morrer. A mentira ganha corpo e velocidade. Dizem que uma doença incurável o consumiu e que ele jamais se levantará daquela cama. O murmúrio cresce pelos corredores, transformando-se em uma rede de boatos que sufoca o silêncio do palácio. Eles imaginam o mal, traçam planos sobre o vazio que sua ausência deixará
e contam os dias. Cada visita é uma armadilha. Cada palavra de consolo é uma faca afiada que busca o ponto de ruptura. A perseguição não é feita com espadas, mas com palavras que destroem a reputação enquanto o corpo ainda luta para sobreviver. O cerco está fechado, e o desejo deles é claro, que o nome de Davi pereça antes mesmo do seu último suspiro. Mas o golpe mais profundo ainda estava por vir. Entre todos os rostos que cruzavam aquela porta, havia um que Davi reconhecia como irmão. Aquele com quem ele partilhava o pão. Aquele que conhecia os segredos mais guardados e as fraquezas mais ocultas. Ele entra no quarto, caminha até a cabeceira e observa Davi, imóvel. Não há compaixão no olhar, apenas uma frieza calculada. O silêncio é interrompido pelo som de passos que se afastam. O amigo não oferece uma mão para ajudar, ele levanta o calcanhar. O gesto é preciso, um chute simbólico contra quem está caído. A quebra da lealdade reverbera pelas paredes de pedra mais alto do que qualquer insulto dos inimigos externos. Davi observa a cena, incapaz de reagir. O pão que comeram juntos, as conversas à luz da lamparina, tudo se transforma em cinzas diante do peso daquele abandono. O amigo íntimo, em quem ele depositou a confiança absoluta, torna-se o principal arquiteto da sua queda. A dor física da doença torna-se irrelevante diante do corte profundo no espírito. O calcanhar levantado contra ele é a prova final de que a traição não vem de estranhos, mas de dentro. Ele fecha os olhos, sentindo o vazio deixado pela lealdade que se desfez, enquanto o som dos passos do traidor ecoa no corredor, anunciando que o círculo de proteção foi rompido. O silêncio do quarto torna-se insuportável. Davi aperta os dedos contra o tecido áspero da cama, sentindo cada fibra sob a pressão. O peso da traição tenta empurrá-lo para baixo, para a imobilidade total, mas ele tensiona os músculos das pernas, empurrando o colchão. Ele respira fundo, forçando o ar nos pulmões, e solta um clamor que rasga a penumbra. Ele não pede apenas alívio. Ele exige uma intervenção. Senhor, levanta-me. Ele ordena em voz alta, a garganta seca, mas o tom firme. Ele se recusa a permanecer como um alvo fácil. O suor escorre pela testa enquanto ele concentra cada grama de energia vital para romper o estado de paralisia. Ele imagina-se de pé, firme, pronto para confrontar aqueles que conspiraram em sua ausência. A dor na alma, antes um fardo, agora se converte em combustível. Ele clama por justiça, não por vingança, mas pela oportunidade de restaurar sua própria integridade diante dos que o cercam. Ele se impulsiona contra a cabeceira, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a madeira. O corpo ainda é fraco, mas a determinação brilha nos olhos fixos no alto. Ele está traçando uma linha no chão. A partir deste momento, o desespero termina e o contra-ataque espiritual começa. Ele se levanta em espírito, pronto para que a força divina restaure o que foi quebrado. O clamor ecoa, e no silêncio que se segue, algo muda. Davi percebe que não está mais sozinho na penumbra daquele quarto. Onde antes havia o peso da traição e a exaustão da doença, agora surge uma clareza cortante. Ele relaxa os punhos, soltando o tecido da cama, e sente a respiração estabilizar. A integridade que ele manteve não foi um esforço vão. Ela se tornou o alicerce sobre o qual ele se firma. Ele olha para as próprias mãos, agora firmes, e compreende que o inimigo não triunfou. O plano de destruição dos seus adversários desmorona diante da presença invisível que preenche o ambiente. A luz que entra pela fresta da janela parece tocar-lhe o rosto, não com o calor do sol, mas com a marca da proteção divina. Ele se levanta, não apenas com a força dos músculos, mas com a certeza absoluta de que sua vida está ancorada em um propósito maior. O medo que antes o mantinha prostrado se dissipa como fumaça. Ele caminha pelo espaço, sentindo a solidez do chão sob os pés, reconhecendo que Deus não apenas o ouviu, mas o sustentou em cada segundo de provação. A vitória não é sobre a queda dos outros, mas sobre a própria preservação. Ele está na presença do Eterno, e esse lugar de permanência é inabalável. O ciclo de dor se fecha, dando lugar a uma estabilidade que nenhum conspirador poderá jamais tocar ou destruir. Bendito seja o Senhor, de século em século. O salmo termina com este louvor solene.
uma marca de vitória que atravessa os tempos. Olhe para a sua própria vida agora. A integridade que você mantém, mesmo quando ninguém está olhando, é o seu maior escudo. Quando a traição bater à sua porta ou a enfermidade tentar paralisar seus passos, lembre-se desta verdade. Você não está desamparado. Deus conhece cada lágrima e cada tentativa de conspiração contra você. Ele sustenta quem se mantém firme no caminho da retidão. A lição prática é clara. Não permita que o veneno da amargura tome conta do seu coração, mesmo que o traidor tenha comido do seu pão. Foque em manter a sua postura, em cuidar de quem precisa e em confiar que a justiça divina é mais rápida e precisa do que qualquer murmúrio humano. Se esta mensagem trouxe paz aos seus dias e fortaleceu a sua convicção, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se agora no canal. Clique no botão de seguir para receber nossas próximas reflexões diárias. Deixe o seu comentário abaixo sobre como você tem enfrentado os seus desafios com fé. Vamos caminhar juntos, mantendo a integridade como nossa armadura inabalável. Amém.